Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos explicar de uma maneira didática e rápida o que é uma debenture. Várias vezes ouvimos falar sobre esse título de dívida, porque ele é um título de dívida de médio e longo prazo e não sabemos o que ele é, para que serve e como funciona. Não é tão comum como uma ação, que é o papel mais negociado no ambiente do mercado de capitais, onde também está inserida a debenture. Vamos à explicação teórica então. Uma debenture é um título de dívida de médio e longo prazo emitido por sociedades anônimas, também conhecidas como empresas ou companhias. Ou seja, as empresas captam esses recursos com os investidores, pegam dinheiro emprestado deles, normalmente destinado ao financiamento de projetos de investimento ou para refinanciar dívidas que a companhia possa ter. Para o investidor que adquire uma debenture de uma empresa, ele tem a promessa por parte dela que irá receber seu capital investido acrescido de juros em determinada data no futuro. Ao emitir uma debenture, a empresa realiza um documento conhecido como escritura de emissão, o qual contém todas as características e condições de emissão deste título de dívida e os direitos e deveres das partes envolvidas. Alguns fatos importantes ao emitir debentures são os seguintes. As debentures podem ser emitidas com cláusulas de repactuação, ou seja, isto significa que ao final de cada período previamente acordado, ocorre uma livre negociação dos rendimentos oferecidos dos juros entre os debenturistas, aqueles que detêm a debenture, e a sociedade emitente, a empresa. Isto ocorre porque as taxas de juros do mercado oscilam durante o período de maturidade do título, que é o período entre a emissão e o vencimento. Então, com essa cláusula é possível ajustar o rendimento da debenture conforme a taxa de juros do mercado. Caso o investidor não aceite a negociação, a empresa é obrigada a resgatar antecipadamente o valor do título com os devidos juros acrescidos até a data presente. Em relação às garantias que investir numa debenture oferece, é muito importante ressaltar que estes títulos não são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que resumidamente tem por objetivo principal proteger os investidores e seu capital investido em instituições financeiras, por exemplo, bancos que venham a declarar falência. Nesse caso, o FGC honraria os pagamentos dessas instituições aos investidores. Ou seja, existe a possibilidade de calote por parte das empresas ao adquirir uma debenture, no caso, claro, de que ela venha à falência. Dificilmente uma empresa vai querer passar a perna nos seus investidores e arruinar sua reputação. Por isso, na escritura de emissão que comentamos antes, as empresas emitentes desses títulos de dívida colocam a forma de garantia que ele possui. Existem 4 garantias: a garantia real, a flutuante, a quirografária e a subordinada. A garantia real seria a melhor garantia que o investidor poderia ter, já que podem ser garantidos todos e qualquer ativo da sociedade emitente para os debenturistas. E a empresa não pode negociar esses ativos que servem de garantia até o vencimento das obrigações com os detentores da debenture, os debenturistas. Depois seria a garantia flutuante. Nesse caso, os debenturistas com essa garantia têm uma prioridade ou preferência real desses ativos de garantia igual na garantia real. Porém, agora não existe nenhum impedimento para a empresa de negociar esses bens que servem de garantia ao investidor. Após, seria a garantia subordinada, que fica atrás das duas anteriormente citadas, a real e a flutuante. Nesse caso, os investidores têm prioridade para reembolso em caso de falência apenas em relação aos acionistas. E por último, a garantia quirografária, que não tem nenhum tipo de proteção ao investidor se a empresa falir. Por que esse nome? Porque se a organização falir durante a maturidade do título que você, investidor, adquiriu com garantia quirografária, você se torna um credor quirografário. Isso nada mais é que a pessoa que, diante da falência da empresa, não tem nenhum direito preferencial no recebimento do título.
Ou seja, ele vai ficar por último na fila. Se sobrar alguma coisa, ele vai receber. E se não, boa sorte na justiça. No site da Anbima, que eu estou deixando aqui embaixo, você pode encontrar todas as debêntures, escrituras, tipos, rendimentos e tudo mais sobre todos estes títulos negociados no Brasil. Existem dois tipos de debêntures atualmente. As simples, que são as debêntures que não dão o direito de conversão em ações do montante capitalizado no vencimento do título ao investidor, ou seja, ele não pode trocar o dinheiro que captou no vencimento da debênture, o capital investido, mais os juros, por ações da empresa. E as debêntures conversíveis, que sim dão esse direito ao investidor. Também devemos lembrar que existem as debêntures comuns e as incentivadas. A diferença entre elas para o investidor se resume em que nas comuns você paga imposto de renda, na maioria dos casos de 15%, porque na maior parte das vezes das negociações de debêntures, os títulos são emitidos com vencimentos superiores a 2 anos. E a alíquota do IR a partir de 2 anos é de 15%. Eu vou deixar a tabela regressiva do imposto de renda para quem tenha interesse. Vai passar aqui na tela. E nas incentivadas você não paga imposto de renda, já que o dinheiro captado pelas empresas a partir da emissão das debêntures irá financiar obras e projetos de infraestrutura, como rodovias, aeroportos, portos, entre outros. É importante ressaltar que não é porque uma debênture está isenta do IR que ela será mais rentável que outra. É conveniente apurar a taxa de juros atrelada a cada debênture para verificar qual irá render mais ao final do período, tendo todas as informações. Bom, e como funciona a remuneração das debêntures? A remuneração da debênture pode ser com uma taxa de juros prefixada, flutuante ou com uma taxa de juros real fixa acrescida de um índice de correção de preços da economia, ou seja, um corretor da inflação. Por exemplo, nós temos o IPCA. Os juros gerados normalmente são pagos periodicamente, sendo semestralmente ou anualmente, na maioria dos casos. Só lembrando mais uma vez que a debênture é um título com vencimento no médio e longo prazo. E por último, na hora de escolher qual debênture seria mais conveniente ter na nossa carteira como título de renda fixa, devemos sempre preferir empresas confiáveis, estáveis e com uma boa reputação. Um bom mecanismo para mensurar a confiabilidade da empresa emitente em honrar os pagamentos desses títulos de dívida é o rating que elas possuem. O rating nada mais é que a classificação que as empresas têm na capacidade de honrar os pagamentos, ou seja, o risco que possui certa empresa. O rating é mensurado por agências de classificação de risco de crédito. No site que eu comentei da Anbima, eu vou deixar aqui de novo embaixo, você encontra as principais notícias de modificações e mensurações de ratings. E também na página da sua corretora de uma forma bem mais simples e rápida. Aqui eu trouxe a tabela de rating usada normalmente por essas agências de classificação. Quanto mais em cima, maior é o grau de confiabilidade dada à empresa. Como exemplo, eu trouxe 2 títulos de debêntures e suas respectivas classificações. Aqui vemos a debênture da Petrobras, que dá 4% de rendimentos ao investidor mais o IPCA. E a empresa é avaliada com AA pela Fitch. E do outro lado nós temos a CEMIG, que oferece 4,5% ao ano mais o IPCA, e a empresa é avaliada com BAA1. Dá para perceber que os rendimentos que a CEMIG promete são maiores, porém o risco embutido nessa operação também é maior. Por isso que quanto maior for o risco que você for assumir, maior deve ser o retorno que você deve obter. Este foi um bom resumo deste tipo de título de renda fixa que tem um retorno interessante. E agora já sabe, né? Se gostou do conteúdo e do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais, se inscreve no canal e comenta se surgiu alguma dúvida ao longo do vídeo. Tamo junto, galera, e até a próxima!